Casamentos deveriam ser momentos alegres, certo? Pelo menos para a maioria das pessoas. Mas se você, assim como eu, vem de uma família fragmentada, as coisas podem ficar muito complicadas. Meu nome é Fernanda, tenho 31 anos, e em 2 meses vou me casar com o amor da minha vida. Nós planejamos esse dia por mais de 1 ano, e eu estava muito animada para que tudo finalmente se concretizasse. Vou me casar com um homem maravilhoso, e desde o início, meu pai, que sempre me apoiou, insistiu em pagar a maior parte do casamento. Ele queria que fosse um grande evento, em um local de luxo, algo realmente especial. Na minha vida, minha mãe sempre encontrou um jeito de complicar as coisas. Agora, vamos à parte complicada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos. Não foi um divórcio complicado no sentido legal, mas dividiu nossas vidas de uma forma que nenhum acordo de custódia poderia consertar. 1 ano depois, minha mãe se casou novamente e teve minha meia-irmã, Bernie, que hoje tem 23 anos, com seu novo marido. Embora meus pais tivessem a guarda compartilhada, eu passei a maior parte do tempo com meu pai. Não fiquei muito próxima da minha mãe depois que ela se casou novamente, e nosso relacionamento ficou ainda mais distante quando Bernie se tornou a prioridade da minha mãe. Não fiquei amargurada com isso, mas ficou claro que minha mãe seguiu em frente com sua vida e eu fui caindo na lista de prioridades. Avançando para o presente, eu estava namorando meu noivo há mais de 5 anos, e decidimos que era o momento certo para nos casar. Quando contei ao meu pai sobre nossos planos, ele ficou radiante e se ofereceu para ajudar. Contei para minha mãe também, e ela parecia feliz no início, mas depois de um tempo, começou o verdadeiro problema. 3 semanas atrás, do nada, recebi uma ligação da minha mãe. Nós não falávamos muito sobre o casamento, então aquela chamada, por si só, já era uma surpresa. No fundo, eu achei que ela queria conversar sobre os preparativos ou até compartilhar a empolgação comigo. Mas, sinceramente, eu estava completamente errada. Ela começou com uma voz absurdamente animada, aquele tipo de tom que, para mim, já é um aviso claro de que algo está prestes a dar muito errado. Oi, querida. Tenho ótimas notícias, adivinha só? A Bernie está noiva. Eu fiquei paralisada por um momento. Eu nem sabia que a Bernie estava namorando sério com alguém. E, claro, como não éramos próximas, não me surpreendi por estar desinformada. Mas mesmo assim, por que minha mãe fez questão de me ligar só para dizer isso? Tentei responder da maneira mais educada possível. Ah, que bom! Que notícia agradável! Porém, lá no fundo, eu estava totalmente confusa. Qual era o propósito daquela ligação? Quero dizer, sinceramente, não fazia diferença para mim se Bernie estava solteira ou noiva. Mas então, minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos, e logo depois mudou o tom, como quem se prepara para lançar uma bomba. Bem, aqui está a questão. A Bernie e o noivo estão com o orçamento apertado. Eles não podem pagar por um casamento grande como o seu. Então, estávamos pensando, que tal Bernie e o noivo se casarem no mesmo dia que você? Poderíamos usar o mesmo local, apenas algumas horas antes da sua cerimônia. Talvez a Bernie pudesse fazer uma cerimônia simples pela manhã, e depois teríamos a sua tarde. Isso nos economizaria tanto dinheiro, e seria tão especial vocês duas compartilharem o mesmo dia. Minha mãe sugeriu com uma animação que me fez sentir ainda mais desconfortável. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava, basicamente, me pedindo para dividir o dia do meu casamento, o dia que eu planejava há mais de 1 ano, com uma meia-irmã com quem eu mal tinha contato. Minha cabeça girava, e sem pensar 2 vezes, explodi. De jeito nenhum vou deixar isso acontecer. Esse é o meu casamento, mãe. Não é uma reunião familiar ou uma forma de economizar. Eu não vou compartilhar meu dia com ninguém, especialmente com a Bernie. O tom otimista da minha mãe vacilou por um instante, mas ela não desistiu. Bernie e o noivo não têm condições de pagar por algo assim. Você tem que entender o quão difícil é para nós não podermos dar a ela o que ela merece. Seria só por algumas horas? Ela usaria apenas um cantinho do seu grande local. Não estamos pedindo muito.
Ela tentou justificar, explicando que eles estavam passando por dificuldades, e que isso resolveria muitos problemas para eles. Mas eu fui firme, sinto muito, mas a resposta é não. Ela suspirou profundamente e mudou de assunto, mas eu sabia que aquilo não era o fim da história, nem de longe. Nas semanas seguintes, fui bombardeada com ligações e mensagens de texto da minha mãe. Ela era incansável. A cada conversa, a mesma súplica que eu permitisse que Bernie se casasse no mesmo dia. E a cada vez eu mantinha minha resposta firme, não. Então, ela começou a usar todos os truques emocionais que conhecia. Primeiro, jogou a famosa carta da família. Não seria lindo você e a Bernie compartilharem um dia tão especial? Afinal, ela é sua irmã. Eu respondi de maneira firme, mas nós não somos próximas, e eu não quero ser. Já faz muito tempo que aceitei que eu e a minha meia-irmã não temos e nem teremos esse vínculo de irmãs, e para mim está tudo bem assim. Minha mãe gritou do outro lado, e de quem é a culpa por vocês não serem próximas? Você é a mais velha? Você ao menos tentou criar um vínculo com ela? Respirei fundo e respondi, sem rodeios, não, eu não tentei. E sinceramente, não quero. Sem desistir, ela tentou me atingir de outra forma, você e seu pai têm tanto. Seu casamento vai ser lindo e caro. Não acha um pouco egoísta guardar tudo isso só para você, enquanto sua irmã e o noivo estão lutando para conseguir juntar o que podem? Ela nem tem um emprego de tempo integral ainda, e o noivo não tem como pagar por um casamento chique. Nem o pai dela pode ajudar. Eu estava fervendo de raiva a essa altura. Então, sem rodeios, disse tudo o que estava entalado, escuta, antes de mais nada, eu não sou responsável pelas finanças dela. Se ela quer se casar antes de ter um emprego em tempo integral, isso é com ela. Eles podem fazer um casamento pequeno, simples. Mas não é justo você me pedir para compartilhar o meu grande dia. Depois disso, parei de responder às ligações e mensagens da minha mãe. Nem mesmo quando ela tentava perguntar sobre os preparativos do meu casamento. Eu estava completamente perturbada com tudo isso, mentalmente exausta. O que mais me abalava era que eu tinha feito tanto esforço para reconstruir o relacionamento com minha mãe. Como mencionei antes, ela foi ausente durante grande parte da minha vida, e uma parte de mim sempre ficou magoada por ela ter seguido em frente tão rápido. Alguns anos atrás, levei essa questão para meu terapeuta, e com a ajuda dele, decidi trabalhar nesse relacionamento. Isso me ajudou a crescer como pessoa. Mas agora, com essa situação, sinto que estamos de volta ao ponto de partida. Eu realmente não sei se estou sendo egoísta ou se só estou estabelecendo meus limites. Minha mãe continua me garantindo que o casamento de Bernie não vai interferir no meu, que tudo vai acabar antes dos meus convidados chegarem, mas isso não diminui a minha angústia. Além disso, vai ser um casamento pequeno, com menos de 10 pessoas. Ela continuava tentando convencer, mas para mim, a questão era muito maior. Planejar um casamento já é algo grande, e adicionar o drama familiar à mistura estava deixando tudo ainda mais estressante. Eu sabia que não estava sendo egoísta por querer que meu dia especial fosse apenas meu. É perfeitamente razoável estabelecer limites, especialmente quando você passa tanto tempo e esforço planejando cada detalhe. Se minha mãe e Bernie querem uma celebração, que façam em outro dia. Por que precisa ser no mesmo dia que o meu casamento? Eu sabia que precisava me manter firme. Agora, tudo está mais claro para mim. A prioridade da minha mãe sempre foi outra. Ela não se importa realmente com a minha felicidade, o que importa para ela é agradar a filha favorita, Bernie. Algumas pessoas me perguntaram por que guardo tanta mágoa da minha meia-irmã e qual é a verdadeira história por trás disso. Além disso, por que ela está tão determinada a se casar no mesmo local que eu? Deixe-me explicar. Admito que posso ter soado amarga ou até fria em relação a Bernie. A verdade é que essa mágoa vem do meu trauma de infância. Odeio ter que voltar ao divórcio dos meus pais, mas a realidade é que minha mãe traiu meu pai com o pai da Bernie. Eu tinha apenas 5 anos na época, mas algumas memórias ainda estão claras como cristal.
Lembro-me do dia em que meu pai se mudou de casa, e poucas horas depois, o pai de Bernie apareceu, e minha mãe se trancou no quarto com ele, e eu chorei até dormir naquela noite. Não lembro quanto tempo depois, mas meu pai veio me visitar. Eu disse a ele que queria ir morar com ele, e como ele estava temporariamente hospedado na casa dos meus avós, me levou para lá. Minha mãe não se importou com isso, e foi a única coisa boa que ela fez por mim naquela época. Ela me visitava com frequência e me levava de volta para casa com ela, mas nunca à força. Eu ainda amava minha mãe, cada vez que ela me pedia para voltar, acreditava que ela finalmente me amaria e cuidaria de mim como antes. Mas isso nunca aconteceu. Ela estava muito ocupada sendo a esposa perfeita para o novo marido. Logo, ela engravidou da Bernie, e com isso eu passei a viver cada vez mais com meu pai e meus avós. Eu adorava morar com eles. Depois de um tempo, meu pai conseguiu sua própria casa, que ficava apenas a um quarteirão dos meus avós. Eventualmente, meu pai também se casou. Mas foi só quando eu estava no ensino médio que meu pai se casou novamente. Eu me dei bem com sua esposa, e continuei morando com meus avós em tempo integral até o fim do ensino médio. Quando fui para a faculdade, percebi que já estava quase totalmente distanciada da minha mãe. Meu pai pagou pela minha educação e me ajudou a dar os primeiros passos na minha carreira. Sempre fui muito próxima dele, enquanto meu relacionamento com minha mãe era, digamos, longe de ser ideal. Trocávamos mensagens de vez em quando, e eu a via em eventos de família, mas a distância emocional entre nós era muito grande. Quanto à minha mágoa com Bernie, bem, eu não sei exatamente como dizer isso. Eu e Bernie nunca tivemos um vínculo de irmãs. Eu sempre me senti como uma estranha na casa que, originalmente, era minha. Aquela casa guardava todas as memórias da minha infância com meus pais, mas foi como se ela tivesse sido sequestrada por Bernie, seu pai. Para ser honesta, eu nunca tentei criar um vínculo com Bernie e mantive minha distância. Talvez a culpa seja minha, talvez não. Sinceramente, eu não sei. Mas é assim que as coisas são. Agora, por que a Bernie quer tanto se casar no mesmo local que eu? Sinceramente, não faço ideia do porquê ela está tão confortável em tentar roubar meu casamento. O que eu sei é que Bernie sempre foi aquela criança que queria tudo o que via os outros terem. Lembro-me de que, sempre que ela via um vestido novo, uma boneca ou qualquer outro brinquedo meu, ela atormentava os pais para conseguir algo igual. Infelizmente, o pai dela não ganhava o suficiente, então, na maioria das vezes, ela só conseguia uma versão mais barata dos meus pertences. Não estou me gabando, apenas contando a verdade. Então, talvez, quando souberam que eu estava me casando em uma linda mansão à beira do lago, Bernie tenha decidido que queria o mesmo para o casamento dela. Mas a pobre garota não tinha dinheiro para isso, e seu noivo também não podia pagar. Então, o que ela fez? Mandou minha mãe para resolver a situação. Agora, vamos à atualização. Depois que eu disse claramente não para minha mãe, ela foi pelas minhas costas e tentou manipular meu noivo. Sim, isso mesmo. Com toda a audácia, ela contou para ele a mesma história triste sobre as dificuldades financeiras de Bernie, dizendo que permitir que ele se casasse no nosso local seria um gesto muito bondoso da nossa parte. Ela chegou a sugerir que nós atrasássemos a cerimônia um pouco, movendo-a para a noite, para que Bernie pudesse fazer uma cerimônia pela manhã. Disse que seria algo pequeno, apenas para a família imediata, e que não atrapalharia em nada o nosso casamento. Meu noivo, sendo uma pessoa incrivelmente calma e empática, ouviu tudo com atenção e disse que discutiria a ideia comigo. Fiquei feliz que meu noivo conhecesse os limites e não tomasse a decisão por mim. Embora eu estivesse furiosa com a situação, ele me ligou e disse com calma, olha, é sua decisão. Esse é o seu dia, e se você não quiser compartilhar, então não vamos compartilhar. Eu vou te apoiar no que você decidir. Essas palavras eram exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Minha mãe tentou envolvê-lo no esquema dela, mas eu não ia permitir que isso acontecesse. Então, peguei o telefone e liguei para minha mãe, repreendendo-a pelas suas ações.
Deixei bem claro que, se ela não parasse com esses joguinhos sujos, eu iria bani-la do meu casamento e cortar todos os laços com ela. Ela começou a chorar e se desculpou, dizendo que foi um erro tentar envolver meu noivo nisso. Além disso, prometeu que a partir de agora ficaria de olho em seu comportamento. O problema é que eu não queria um pedido de desculpas. O que eu queria, na verdade, era que ela dissesse algo horrível, algo que me desse uma boa razão para desconvidá-la do casamento. Depois de tudo que ela fez, eu simplesmente não a queria no meu casamento. Mas agora que ela se desculpou, eu me sinto presa. Se eu ainda cortá-la da lista de convidados, vou parecer a vilã da história. Não sei o que fazer. Achei que as coisas não poderiam piorar, mas então recebi uma ligação frenética da minha tia, que geralmente é a primeira a saber de qualquer drama familiar. A primeira coisa que ela disse foi: "Você viu o convite de casamento da Bernie?" Eu fiquei confusa e respondi: Não recebi nenhum convite." Foi então que ela me contou que Bernie havia enviado convites de casamento com a mesma data e local do meu casamento. As pessoas já estavam perguntando se seria uma cerimônia conjunta. Minha mãe havia dito que seria algo pequeno, com menos de 10 pessoas. Mas, de acordo com a minha tia, os convites foram enviados para mais de 50 pessoas, cada uma podendo levar um acompanhante. E o pior de tudo, muitos dos parentes que estariam no meu casamento também foram convidados por Bernie. Ficou claro que Bernie queria estragar meu casamento, realizando o dela primeiro. Eu surtei. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ela enviou convites de casamento, usando a data e o local do meu casamento, sem nem ao menos ter o meu consentimento. Eu estava absolutamente furiosa. Dirigi imediatamente até a casa da minha tia, peguei a cópia impressa do convite e fui direto para a casa da minha mãe. Eu estava tão furiosa que, ao entrar, literalmente joguei o convite para ela e perguntei, cheia de raiva, o que estava acontecendo. Ela ficou visivelmente emocionada e, com a voz trêmula, disse: "Sinto muito, seu padrasto e Bernie me pressionaram para convencer você." Eu tentei, mas não consegui fazer você concordar. Eu prometi a eles que de alguma forma conseguiria, e Bernie já enviou os convites, eu não sei o que fazer. Eu não consegui acreditar na audácia dela. Ela prometeu a eles que iria me convencer a compartilhar meu próprio casamento. Eu simplesmente sentei em silêncio, incapaz de processar como ela teve a coragem de prometer algo em meu nome, sem sequer me consultar. Mas minha mãe não parou por aí. Tentou uma última cartada: "Querida, agora que os convites já foram enviados, você poderia, por favor, reconsiderar?" Pelo meu bem, eu prometi a eles, e se o casamento for cancelado agora, todos nós seremos humilhados diante da família do noivo e de outros parentes. Eu podia sentir meu sangue fervendo. Eu disse veemente: "Já te disse várias vezes e vou repetir, não vou compartilhar o dia do meu casamento com a Bernie. Se ela já enviou os convites, isso é problema dela, não meu." Minha mãe começou a chorar ainda mais, mas eu continuei firme: "A partir de agora, estou cortando contato com você. E você e sua família estão banidos do meu casamento. Não vou mais jogar esses seus joguinhos." Ela soluçava, mas eu não recuei. 2 dias se passaram desde então, e tudo ficou em silêncio. Esse drama todo tem me desgastado. Esse deveria ser o melhor momento da minha vida, certo? Mas aqui estou eu, lidando com toda essa confusão desnecessária. Então, depois do último confronto com minha mãe, decidi envolver meu pai. Contei tudo a ele, e ele garantiu que cuidaria da situação. Além disso, entrei em contato com o local do casamento e os avisei sobre o que estava acontecendo. Dei instruções claras: Bernie, minha mãe e o marido dela estavam todos proibidos até mesmo de tentar entrar no casamento. Esqueçam a ideia de realizar qualquer evento lá. O local confirmou que, além de mim e do meu noivo, ninguém mais poderia fazer qualquer alteração ou reserva para os próximos dias. As coisas ficaram quietas por um tempo, e eu imaginei que minha mãe e Bernie estavam lutando para cancelar os convites e resolver a bagunça. No entanto, alguns dias depois, minha mãe apareceu na minha casa. Ela parecia exausta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, como se não dormisse há dias.
Assim que abri a porta, ela gritou comigo: estamos humilhados. A Bernie teve que cancelar tudo, e as pessoas estão perguntando por quê. Estamos parecendo idiotas. Agora todo mundo sabe que não conseguimos pagar um casamento decente para Bernie. Você nos envergonhou. A Bernie está tão chateada que não come há dias. Ela e o pai nem estão se falando. Me diga, o que você ganhou arruinando a nossa felicidade? Minha mãe continuava a gritar, mas eu simplesmente cruzei os braços e a encarei sem demonstrar nenhuma simpatia. Eu te disse desde o começo que não ia compartilhar o meu casamento. Você me ignorou, foi pelas minhas costas e tentou me forçar. A culpa é sua, não minha. E sim, agora você só tem uma filha, que é a Bernie, porque estou te cortando da minha vida. Não quero mais continuar com esse relacionamento tóxico. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, bati a porta na cara dela. Bem, eu não me orgulho disso. Na verdade, me senti péssima por ter banido minha própria mãe do meu casamento, mas eu precisava estabelecer esse limite. Contei tudo ao meu pai, e ele me apoiou completamente. Até se ofereceu para cobrir os custos com a segurança extra, se fosse necessário. Ele sempre foi minha rocha, e dessa vez não foi diferente. O desfecho dessa situação foi rápido e feio. Minha mãe até tentou envolver minha tia, na esperança de que ela me convencesse a deixá-lo voltar para o casamento, mas eu me mantive firme. No final, o meu dia de casamento foi perfeito. Eu estava cercada por pessoas que realmente se importavam comigo, sem estresse, sem caos, apenas amor e felicidade. Meu pai me levou até o altar, e meu marido e eu trocamos nossos votos diante de nossos familiares e amigos. Foi exatamente como eu sempre sonhei. A ausência da minha mãe nem passou pela minha cabeça naquele dia. A perda foi deles, não minha. Eu sei que algumas pessoas podem achar que fui dura demais ou que deveria ter encontrado o meio termo. Mas, depois de anos de frieza e indiferença por parte da minha mãe, eu não estava disposta a sacrificar a minha felicidade para agradá-la ou a qualquer outra pessoa. Quanto ao casamento de Bernie, eles tiveram que cancelá-lo completamente. Enviaram notas formais de desculpas aos convidados, citando circunstâncias imprevistas. Ouvi através da minha tia que Bernie ficou devastada e furiosa comigo. Ela me culpou por tudo o que aconteceu. Sinceramente, eu já esperava que ela estivesse chateada por seu sonho de ter um casamento em um local de luxo ter sido destruído. Para ela, parecia que eu havia sabotado deliberadamente a chance dela de ter um dia especial. Não importava que ela tivesse exagerado ao enviar convites sem meu consentimento ou que ela e minha mãe tivessem tentado me pressionar a aceitar algo que eu já havia deixado claro que não queria. Na perspectiva dela, eu era vilã, a irmã mimada que arruinou tudo. E, aparentemente, Bernie não tem falado com ninguém fora do seu círculo mais íntimo. Ela está envergonhada de encarar amigos e familiares mais distantes. A situação financeira ficou ainda mais tensa com o cancelamento de tudo. Bernie e o noivo já tinham um orçamento apertado, e o dinheiro que perderam, incluindo o depósito do vestido de noiva, atingiu-os em cheio. Minha tia mencionou que Bernie me pintou como a vilã da história, a irmã que se recusou a compartilhar, mesmo tendo tudo, enquanto ela mal conseguia pagar pelo próprio vestido de noiva. Em vez de respeitarem meus limites, eles tentaram tirar vantagem de mim, e agora estão lidando com as consequências disso. O relacionamento de Bernie com seu noivo também sofreu com toda essa confusão. Pelo que eu vi, ele ficou furioso quando tudo explodiu. Desde o início, ele não estava tão empolgado com a ideia de fazer um casamento grandioso, mas foi pressionado por Bernie. Ele aparentemente achava que tudo isso era uma má ideia desde o começo e ficou profundamente mortificado quando tiveram que cancelar o casamento. Minha tia sugeriu que as coisas entre eles não estavam bem. Embora eles ainda não tenham terminado, com certeza esse drama criou uma tensão significativa no relacionamento. Está claro que toda essa situação prejudicou bastante a relação deles. Por outro lado, fico feliz que o noivo seja um cara sensato, que parece entender que não é aceitável tentar roubar o dia especial de outra pessoa. Agora, depois de tudo o que aconteceu, fica a pergunta: o que você faria no meu lugar?
Vocês acham que eu tomei a decisão certa ao manter meu casamento só para mim, ou deveria ter dividido o dia com a Bernie, apesar de tudo? Sei que essa situação gerou muitas emoções, e gostaria de saber a sua opinião. Será que fui justa ao estabelecer meus limites, ou deveria ter cedido por causa da família? Me contem o que vocês acham. O que você faria no lugar da autora desta história? Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Obrigado por se juntar a nós hoje no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder nosso próximo vídeo. Nos vemos em breve.